E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Agora o principal. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, a boa nova do Evangelho. Dá-me a visão, a compreensão necessária para vivê-lo, Senhor, e que possa ser eu e minha esposa úteis, de um modo direto e indireto, para que a Tua palavra chegue a mais pessoas, se assim for a Tua vontade, Senhor. Desde já te agradeço. Em nome do Teu Filho unigênito, Salvador nosso, Jesus o Cristo. Bem, temos no capítulo 23, 39 versículos, e diz o evangelista Mateus, do versículo 1 em diante. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. 13º versículo do capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízos muito mais severo. Repetindo o 14º versículo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Repetindo o 23º versículo do 23º capítulo do Evangelho segundo Mateus, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, e por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós
exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29º versículo nos diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. 37º versículo nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. 39º e último versículo do capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus nos diz: Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Pois bem, por meio desses 39 versículos, todo o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, o evangelista Mateus nos fala que Jesus censura os escribas e os fariseus, do versículo 1 até o versículo 12º, do 13º até o 36º, narra Mateus várias advertências de Jesus. E do versículo 37 ao 39, narra o lamento sobre Jerusalém. Devemos sempre observar o interior das pessoas e estar atento, sobretudo, às verdadeiras intenções. O conhecer da palavra de Deus nos dá a amplitude do nosso filtro, a identificação clara e plena das verdadeiras intenções. E difícil é lidar com a hipocrisia humana, tão presente desde essa época aqui, ressaltada no comportamento dos escribas, fariseus e hipócritas. E se a gente for observar quem eram os escribas, os fariseus, aqui chamados pelo Messias, o Filho de Deus, escribas e fariseus, pessoas de destaque, pessoas preparadas, pessoas aculturadas, expoentes de uma época. Será que existe hoje pessoas que se destacam, que têm comportamentos nocivos àqueles outros que estão submissos ao seu poder e à sua riqueza? Que façamos a reflexão sobre aquilo que nos chega e que possamos filtrar com o filtro vindo do alto, a sabedoria divina, aquilo que devemos absolver. Que Deus continue a nos abençoar. Sucesso!